Olá, ouvintes da Rádio Vim FM, essa audiência abençoada e qualificadíssima do 91,9 FM. Aqui é Giuliano Mioto, estamos aqui em mais um Negócios de Valor. Na verdade, hoje não é nem mais um Negócio de Valor, é o Negócios de Valor. Hoje é um programa que eu digo que será um dos mais especiais para mim, no sentido até emocional e de carinho que eu tenho pela pessoa que nós vamos ouvir hoje um pouco da história dele. Eu costumo dizer que ele é o pai espiritual desse programa, é ele quem me deu a primeira ideia de fazer um programa para a gente falar sobre valores, princípios, como a família e esses bons valores são importantes para a construção de bons negócios, de bons empreendimentos. E eu estou hoje aqui com Marcelo Baiocchi, ele que é presidente da FEComércio, ele é formado em Direito também, eu sou advogado, né? Mas hoje ele não exerce advocacia, ele é vice-presidente também da Confederação Nacional de Comércios e Bens e é presidente do Sicoob Nova Capital, e é uma pessoa muito identificada aí com o cooperativismo aqui em Goiás e, obviamente, ele tem aí uma empresa na área de imobiliária, que é a Marcelo Baiocchi Imóveis, e também aí uma empresa na área farmacêutica. É isso? Marcelo, seja bem-vindo aqui ao nosso Negócios de Valor. Obrigado, Juliano. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, de estar aqui com você e agradeço ao seu convite, a Vim FM, podermos falar um pouco de negócios de valor. É isso aí, é um pouco das nossas atividades, né? Atividade de ordem classista. Quando a gente fala de Sicoob e federação, a gente está falando de representação classista. E atividade privada, né? Meus negócios, né? Que praticamente são na área imobiliária. Gosto muito do parcelamento do solo, que é loteamentos, onde a gente desenvolve vários. E na área de cosméticos, né? Temos uma indústria de sociedade de cosmético que funciona em Aparecida de Goiânia. Marcelo, dentro da sua jornada empreendedora, enfim, como liderança, como é que você começou isso aí? Como é que você um dia chegou e falou, não, eu quero atuar nisso aqui, quero ser líder empresarial, quero ter uma empresa na área de imóveis, enfim, o que te moveu a ser, em primeiro lugar, empreendedor e depois você vir a se tornar aí uma pessoa, uma das mais importantes, se não a mais importante, liderança empresarial aqui no estado do Goiás e no Brasil como um todo? A atividade empresarial, Juliana, acaba vindo não só na minha vida, mas na vida da maioria das pessoas que constrói um negócio de forma espontânea e muito trabalho. Eu sou advogado, até brinco na eleição da OAB, recebi alguns candidatos e a minha OAB sempre era mais antiga do que a deles, é 10.453 em dia. Olha só. Nunca deixei de pagar a ordem, tenho muito orgulho de ser advogado. E tenho um escritório de advocacia dentro da minha empresa, sou sócio. Então eu era advogado, tinha sociedade com dois profissionais que hoje estão no Ministério Público, doutora Ivana Farina e doutor Rafael de Pina Cabral. E eles foram aprovados no concurso e ao mesmo tempo um primo meu de Brasília me convidou para montar uma empresa imobiliária que ele já tinha em Brasília, o Rômulo Baiocchi da Federal Imóveis. E nós começamos então essa empresa. E aí foi muito no feeling, mas também muito no estudo, conhecimento. Busquei muito participar de várias atividades de capacitação, principalmente dentro do Sebrae, né? O Sebrae foi uma escola para mim. Por isso que eu tenho muito orgulho de ter sido presidente do Sebrae e participo hoje do conselho. E aí a gente foi conhecendo e participando e aprendendo a fazer parte de um negócio imobiliário. Sim, e aí depois disso você também começou a se envolver, você era do Secov, né? Você começou a se envolver com o sindicato, né, das empresas, né, da área de vocês. Vocês também criaram ali a corte de arbitragem. Você tem todo um trabalho que foi sendo desenvolvido, né?
dentro disso aí, dentro da sua atividade também empresarial, né? Juliano, eu entrei para atividade classista por uma necessidade também. A gente tinha empresa imobiliária e conversava com muitos empresários do ramo, e então, à época, foi lançado um grupo que chamou Projeto 10, onde 10 imobiliárias lançaram um grupo para, entre aspas, né, dominar o mercado imobiliário. Aí houve uma reação, e aí nós lançamos a Bolsa Imobiliária, que foi outras 30 e poucas empresas que se juntaram e formaram outro grupo de imobiliárias. E aí eu acabei virando presidente nesse grupo, e aí eu me alinhei com o Projeto 10, acabamos juntando os dois projetos, virou Big Bolsa, e aí nós olhamos para o Secov, que era um sindicato que tinha mais representatividade, tinha arrecadação, e o Elias Machado era o presidente, e chamei o grupo e falei, vamos para dentro do Secov apoiar o Osmar e apoiar o sindicato. Então nós passamos a participar mais do Secov, e acabei também me elegendo presidente do Secov por 2 mandatos. Saiu o Maurício Pontes, veio a ser presidente, aí voltei mais 2 mandatos, e nessa de participar do Secov, a gente acaba entrando também na diretoria da Federação do Comércio, que é a entidade maior do sindicalismo em Goiás. E me deu a disposição de falar, um dia eu vou ser presidente desse trem. E nessa vivência dentro da federação como diretor, era presidente o Elias Bufaiço. O Elias Bufaiço tinha uma ligação familiar muito forte com minha família e sempre me orientou. Eu digo até que o ministro Elias foi meu padrinho no sindicalismo, me orientou, me ajudou. E quando ele deixou a federação, ele sabia já da minha intenção de ser presidente, ele falou para mim, a vez agora é do Evaristo, mas já falei com o Evaristo, você é o próximo. E dito e feito, o Evaristo foi presidente da federação por 2 mandatos, ou 3, acho que 3 mandatos, e ao final do mandato dele, ficou um pouco difícil, né, eu ser o candidato único e com apoio dele, mas me candidatei e graças a Deus eu consegui ser eleito com 1 voto de frente, foram 15 votos a 14. Olha só, e aqui no Brasil, assim, geralmente o pessoal tem um pouco de restrição, né, a figura do sindicato, né? Nós somos um país que tem muitos sindicatos, não só patronais, quanto também de defesa aí dos empregados. O que você diria para essa pessoa que está nos ouvindo aqui na rádio, aqui, da importância desse trabalho que vocês fazem? Porque hoje eu vejo assim, a FEComércio tem tudo, vocês estão sempre fazendo coisas culturais, estão fazendo defesas de pautas, inclusive de alcance nacional. Então eu vejo uma atividade, uma prestação de serviço, pelo menos da parte da FEComércio, muito grande, assim, muito dinâmica. O tempo todo se eu estiver viajando, ou em reuniões, ou atendendo embaixadores. E aí o que você poderia dizer para esse nosso ouvinte, para ele entender o papel e como que vocês têm desempenhado isso aí no sistema sindical? O associativismo é algo necessário para a sobrevivência, né? Desde os primórdios dos tempos, os homens se uniam em tribos, que era nada mais que um associativismo. Os partidos políticos são uma associação de políticos. E aí nós vamos para associações como a própria CIEG, CDL, nós vamos para o associativismo sindical, que é os sindicatos, federações e confederação, e temos também o cooperativismo, que é outra forma de associação. Então, eu defendo muito que cada pessoa procure o grupo que ele pertence para ajudar na defesa. E eu sempre falo que a entidade de classe é valorizada nos tempos difíceis, como no Covid. O Covid foi uma demonstração para separarmos as entidades representativas e que brigam pelo seu empresário, pelo seu segmento, pelo empresário, e aqueles que estão acomodados. Então, eu tenho muita disposição em estar sempre nessa luta. E a Federação do Comércio, ela tem uma estrutura com o SESC e SENAC, onde ela faz atividades dentro do SENAC de formação e qualificação de mão de obra, e dentro do SESC ela é mais aberta, né? Porque nós estamos na área da cultura, na área da educação com as escolas, na área de turismo com os hotéis,
lazer com o clube, na área de filantropia com Mesa Brasil, onde a gente arrecada alimento e entrega para as entidades filantrópicas. A atividade com idosos, são mais de 600 idosos que nós temos atividades diariamente. Então, essa estrutura, a Federação do Comércio e Senac, nós conseguimos fazer entregar uma prestação de serviço de forma que há um reconhecimento hoje da sociedade da importância do sistema. E uma das coisas que eu percebo também é justamente isso, assim, porque até pouco tempo atrás nós tínhamos aí o chamado imposto sindical, né? E hoje não tem, estão até querendo, parece que ressuscitaram aí, né? Na parte dos empregados, né? Mas assim, mas o que eu vejo como importante é isso, assim, né? Vocês justificam a sua existência, né? Então, quando a pessoa se associa a um sindicato e se associa a esse sistema, ela está se juntando a um grupo de pessoas que estão trabalhando pelo grupo, né? Trabalhando pelas empresas, e não só pelas empresas. As pessoas, quem está nos ouvindo aí, quando a gente está falando de trabalhar pelas empresas, na verdade a gente está trabalhando por toda a sociedade. Quem é que contrata as pessoas? Quem é que faz a sociedade a produzir riqueza? São os empreendedores. E a maioria dos empreendedores são pequenos e médios, são pessoas muito pequenas. A gente acha que o empresário é só aquele cara grandioso. Não, o empresário às vezes é um cara que trabalha mais do que todo mundo, ganha pouco. 90% é micro e pequena empresa. Pois é, e esse é um trabalho importante que vocês entregam, né, na federação e todo esse sistema que vocês hoje gerenciam, não é isso? A federação, como entidade classista, ela tem a representatividade de diversas atividades que compõem o sindicato, que são os sindicatos que compõem a federação. E é nesse debate, nessa luta para melhorar o ambiente de negócio, que a gente tem atuado. Por quê, Mioto? Por exemplo, vamos falar de um simples tema, reforma tributária. A hora que vê a gente discutindo reforma tributária, fica parecendo que nós estamos querendo que empresário pague menos imposto. A verdade não é esta. Porque quem paga imposto nesse país não é empresa nem empresário. Quem paga imposto nesse país são todos nós cidadãos. A hora que eu compro qualquer produto, está embutido o imposto de toda a cadeia produtiva daquele produto. Sim. Então, a hora que a reforma tributária aumenta a carga, é o cidadão lá na ponta que vai pagar essa conta, porque a empresa vai ter que repassar a carga tributária para dentro do produto. Então, a entidade de classe, você muito bem colocou, ela não defende a empresa por si só. Ela defende o ambiente de negócios, entendendo que tudo que for, tudo que melhorar no ambiente de negócio, melhor para o consumidor. Tudo que dificultar e piorar e, entre aspas, encarecer a produção, pagará a conta também o consumidor, correndo o risco daquele produto sair da competitividade e não ter como produzir. É o que acontece, às vezes, com muitas empresas que acabam fechando as portas. Marcelo, uma coisa que sempre me impressionou, eu até já brinquei com você, né? Que horas que você tem tempo de trabalhar, né? Já que você está o tempo inteiro ali envolvido ali com aquilo tudo ali, e é um negócio pesado, né? Muita reunião e não é remunerado. Então, assim, você tem suas empresas, você tem sua família, né? Você recentemente agora teve a Olivia, né? A bênção, né? De vir uma filha, né? E como é que você faz para equilibrar tudo isso? E o que você diria aí para esses empresários, pessoas que estão aí nos ouvindo, que queiram se envolver mais aí no que vocês estão fazendo ali? Mioto, sempre me perguntam como é que eu dou conta. Eu falo, é muito simples a forma. Agenda e disciplina. Então, se você trabalhar tudo com agenda e tiver a disciplina de cumprir dentro do horário combinado, você tem tempo para tudo. Porque às vezes a gente desperdiça, né? Às vezes a gente usa mal o tempo. E quando você dedica a ser mais disciplinado, as pessoas aprendem que você é assim. Então, por exemplo, reuniões que eu presido dentro da federação, dentro do Cicobi, todo mundo sabe que começa no horário. 8h30 começa 8h30. Não vai ser 31, nem 29. Então, eles começam no seu relacionamento do dia a dia a ter tempo com sobra até. Então, eu acabo
me envolvendo nessas atividades. Normalmente eu dedico a minha manhã para as atividades classistas, vamos assim dizer, e a parte da tarde eu sempre estou nas minhas atividades empresariais. É raro o dia que você não passar na minha empresa depois das 14 horas, 15 horas, que eu não esteja lá para poder continuar tocando os meus negócios. Hoje você está com a imobiliária Marcelo Baiocchi Imóveis e a Francefarm. Francefarm. Isso. O que é essa empresa Francefarm? O que ela faz? A Francefarm é uma indústria de cosmético. A gente tem um mix de mais ou menos uns 140 SKU. SKU é variedades de produto, mas assim, nós temos lá protetor solar, filtro solar, né, protetor solar, repelente, hidratante, nós temos sabonete íntimo, sabonete de cozinha, que tira cheiros da mão, a gente tem sabonete de toalete, que mais? Vitamina C, ácido hialurônico, creme, né, com vitamina C, creme com ácido hialurônico, e shampoos infantis, shampoos, shampoo para mais voltado para a linha teen. E aí vai, tem uma variedade grande, lá, né, grande. De produtos, né? E é uma área também muito difícil de trabalhar, né? Porque é muito cheio de regulação, né? De burocracia, né? Mais fácil fazer loteamento. Né? Mas apesar da dificuldade que é aprovar um loteamento. Uma vez eu atendi uma moça, uma senhora que era dona de uma dessas empresas que fabricava esses creminhos para mão, essas coisas assim. Ela disse que tinha 2 anos que ela estava com todas as máquinas prontinhos, as coisas tudo organizadinho para produzir um determinado produto lá novo lá que ela tinha desenvolvido, mas não conseguia começar a trabalhar porque a Anvisa, né, aqueles órgãos lá não davam o parecer se era negativo ou positivo. Era um negócio assim, surreal, é complexo, né? É complexo. Bem surreal, né? Hoje em dia, abrir uma indústria... Cosmético é mais fácil, mas você vai para a indústria farmacêutica, além de custar milhões a abertura de uma indústria dessa, vai anos para conseguir a abertura. Mas é o famoso, né, Juliano, custo Brasil. Sim. Porque isso acaba entrando no preço do negócio. E acaba que esse produto que você tem lá também abre algumas oportunidades para quem quer empreender, né? Porque você tem produtos que, em tese, podem ser trabalhados pelas pessoas também, não é isso? Sim, a gente trabalha mais com distribuidora, né? A gente trabalha mais diretamente com PDV, pontos de farmácia, pontos de venda, de comércio, que a gente chama de secos e molhados, né? Comércio de armazém, padaria. E aí a gente... mas tem pessoas que compram para revenda, para revender, sim. A gente tem um gel de arnica também, muito bom. Eu sempre compro, não sabia que você fabricava. E é muito bom mandar para você de presente, para você experimentar. Que beleza. É bom, né? Porque gel de arnica, você tá ali com para as juntas, né? Ajuda bem. A gente vai chegando numa certa faixa etária, 58 anos e avorrai, né? Então estou precisando. Exatamente. Mas, Marcelo, quais são os grandes desafios hoje que vocês têm à frente da FEComércio, das representações empresariais hoje, que você tem cumprido muita coisa aí? Qual que você acha que são os maiores desafios hoje que a gente precisa ficar atento? Quem está nos ouvindo aí precisa se informar mais. A reforma tributária é um deles. Então, fala um pouquinho para a gente aí o que vocês têm visto aí disso e algum outro desafio que vocês têm aí pela frente. Mioto, a gente enfrenta desafio de toda ordem. É inimaginável o tanto de produção para atrapalhar o desenvolvimento de empresas dentro do nosso estado, do nosso país, né? Então a gente tem que o tempo todo estar trabalhando na discussão de projetos que às vezes de toda ordem que precisa de uma participação mais efetiva. Então, hoje a gente tem lá uma diretoria institucional que é ocupado pelo Cimeison Silveira, ex-deputado estadual, que circula em todas as esferas, né? Então, ele tá dentro das câmaras municipais, nas prefeituras,
mas está na Assembleia Legislativa também, na Câmara dos Deputados, no Senado e no Poder Executivo, de uma forma geral, o Cimbens é muito bem recebido. E aí a gente vai trabalhando aquilo que pode atrapalhar a atividade empresarial. Bom, vamos então na reforma tributária. A reforma tributária é um assunto que está polêmico e está muito no momento. A gente tem visto todas as entidades envolvidas do Fórum Empresarial. Então ali a gente tenta influenciar para a nossa área, que é comércio de bens, serviços e turismo, para que a área nossa não seja tão afetada. E aí vem legislação que dificulta a atividade dentro do estado, dificulta a atividade dentro do município, e a gente tem que trazer um convencimento dos legisladores, né, para que eles entendam o negócio e vejam que daquela forma pode ser prejudicial. Então a gente sempre procura fazer do limão a limonada, né, sendo um termo bem fácil de entender. A gente pega algo que poderia ser ruim e demonstra ao legislador que a intenção é boa, mas a forma não está tão boa. E a gente ajuda ele a formatar para que o projeto fique um projeto que atenda os interesses que ele está buscando, de defesa do consumidor, de melhoria do produto, do ambiente ou qualquer outra coisa, e aquilo seja um avanço na atividade que ele está propondo. Pessoal, nós vamos agora para um breve intervalo aqui, mas já já nós voltamos com mais negócios de valor aqui com o Marcelo Baiocchi, para a gente saber um pouquinho mais aí desse trabalho importantíssimo aí que tem sido desenvolvido por ele e por outras lideranças aí à frente da Federação do Comércio no estado de Goiás e da Confederação Nacional também do Comércio. Até daqui a pouquinho. Olá, audiência qualificada da nossa queridíssima Rádio Vim FM. Eu sou Giuliano Mioto e estamos de volta aqui com o nosso Negócios de Valor e eu estou aqui com o Marcelo Baiocchi, que é presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás, empresário, e tem feito aí uma atuação muito importante aí na defesa dos temas relacionados ao ambiente empreendedor aqui no Estado de Goiás. Marcelo, a gente estava falando no primeiro bloco aqui sobre a questão da reforma tributária, que é um dos maiores desafios aí que vocês estão enfrentando, mas tem vários outros, né? O ambiente empreendedor no Brasil, em geral, melhorou ou piorou nesses últimos anos, assim, em termos de burocracia, de facilidade de você trabalhar, de abrir negócio? Como é que está hoje, assim, para quem está nos ouvindo aí, que quer começar seu negócio e deslanchar? Juliano, isso aí é um dado que não somos nós que avaliamos, né? Mas a avaliação que o Brasil é um dos países mais difíceis para se empreender, né? A iniciar pelas questões tributárias, né? Gasta-se 4 meses do ano só com as questões de ordem tributária. Então, palavras de um deputado, nós vivemos num manicômio tributário. Então, ser empreendedor não é fácil. Tem que ter muita resignação, determinação e fé. Agora, o que nós precisamos realmente é simplificação da regra. A reforma tributária que aí está posta, ela tem que vir com um tripé. Simplificar, manter a tributação nos níveis que estão. Nós nem discutimos mais baixar, mas também não pode aumentar, tem que manter no nível que está. E segurança jurídica, não dá para terminar uma lei e no outro dia a gente tem que começar a entrar com ações de inconstitucionalidade pelos absurdos que porventura possa haver na lei. E as questões, por exemplo, quando você vai abrir uma empresa, nós já citamos aqui uma indústria farmacêutica, por exemplo, uma indústria cosmética, você não gasta menos de 1 a 2 anos só na qualificação dos órgãos de fiscalização. A gente não tem, por exemplo, no município, no estado e até na União, um único órgão que vai lá e certifica aquele ambiente para ser aberto ou coloca as exigências. Então você tem uma via crucis aí, né? Você tem que passar pelo meio ambiente, pelo corpo de bombeiro, você tem que passar pela vigilância sanitária, quando você vai registrar um produto
você tem que entrar com ele na Anvisa, você tem que aguardar se o produto é registrado ou se ele é notificado. Se ele é registrado, você tem que juntar vários testes dentro desse produto. Então, é uma sequência de documentação que é exigida do empresário, que ou ele tem um capital suficiente para segurar até a abertura do negócio e começar a faturar, ou ele acaba desistindo no metade do caminho. Mas uma coisa que foi até aprovado no governo passado, a lei da liberdade econômica, né? Que visava, em termos aí, diminuir um pouco essa burocracia tratando de vários itens. Até onde eu sei, aqui no município teve uma aprovação dessa lei, mas não avançou nos principais pontos, que era a questão da emissão do alvará automático, né? E no nível estadual a gente ainda não tem. Você acha que a gente precisa de mais... porque o Brasil é pródigo em leis, né? A gente tem leis que não acabam a mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de lei para nos proteger das leis que não acabam mais. E o que a gente pode fazer aí? E como é que vocês têm trabalhado aí para a gente poder melhorar esse ambiente nosso aqui? Não é simples. Vai depender muito da boa vontade do governante que estiver no cargo no momento. E nem sempre é prioridade simplificar a vida do empresário. Empresário não precisa de benesse, né? Ele não está atrás de facilitações no sentido de que dinheiro fácil ou qualquer coisa nesse sentido. O que o empresário busca é ter a liberdade de trabalhar, né? E a gente brinca muito e fala que o governo, o Estado ajuda muito quando não atrapalha. E a gente precisava começar a pensar em alguns modelos que dão certo no Brasil mesmo e no resto do mundo. Vou dar um exemplo no meu segmento, a aprovação de empreendimento imobiliário. Em São Paulo tem um Grapoab. Você pega seu projeto, passa na prefeitura, no município, e o município falando que está dentro das regras urbanísticas, você dá a entrada no Grapoab. Lá estão todos que aprovam um projeto. Então está ali meio ambiente, companhia de elétrica, companhia de saneamento, todos os outros, a Secretaria de Infraestrutura e Obras que vai fiscalizar, todos se reúnem, juntos dão um parecer, aprova ou fazem exigências, volta com as exigências cumpridas e aprova. Você não precisa de ficar de órgão em órgão tentando aprovar um projeto. E a gente tem buscado isso dentro do Estado e dentro do município, né, os principais, essa facilidade. Mas, infelizmente, aqui em Goiás nós não temos. Então, como esse exemplo de São Paulo, que é o Grapoab, se a gente descer em vários segmentos, todos eles têm suas dificuldades, né? O exemplo muito prático disso é o VaptVupt, né? O tanto que a vida nossa facilitou. Eu sou do tempo, em 1980, tirei minha primeira... Não, 83, tirei minha primeira carteira de habilitação, né? Eu tive não sei quantas vezes lá, fazer prova, voltar. Sei que foi quase uns 3 meses para fazer as provas da habilitação. Hoje a gente renova a carteira de habilitação no VaptVupt em questão de meia hora. Você passa em todos, já passa no lugar, tira foto, já faz a digital, já faz o exame médico e tal. Você sai dali com a carteira renovada, né? E essa simplificação e essa união de serviços no mesmo ambiente é que proporciona que a gente tenha mais facilidade nas atividades de negócio. Uma das coisas que eu sempre falo é que tinha que se diminuir ao máximo a necessidade de uma aprovação, digamos assim, humana, né? De uma pessoa pegar, olhar aquilo ali. Hoje a gente tem tecnologia suficiente para que, com inteligência artificial, com um monte de coisa, que rapidamente você consegue avaliar se os requisitos ali, principalmente em questões que são menos complexas, né? Negócios que são mais simples, né? E eu acho que uma boa iniciativa aí, a gente até pode deixar o recado aí para o nosso prefeito, né? Para o governador, para as pessoas que estão nos ouvindo aí, que quanto mais a gente simplifica o ambiente de negócio, mais você permite que as pessoas possam se desenvolver, né? Isso gera riqueza, né? Para o Estado, para o município, não é isso? Com certeza, Juliano. Eu estava aqui lembrando
que Senador Canedo ficou no IBGE, umas cidades que mais cresceram no Brasil. E aí, qual foi a fórmula disso? Passou por lá gestões, iniciada pelo Vanderlan, aonde trouxe o empresário para ser parceiro dele. Então, vários empreendimentos imobiliários, principalmente, foram aprovados naquela cidade. E o cidadão precisa adquirir um lugar de moradia. Ele foi morar em Senador Canedo. Então, não foi em vão que Senador Canedo cresceu. Foi porque o município, o Poder Executivo, Legislativo, que aprovaram as leis, facilitou a participação do empresário na promoção de habitação. E aí, dentro da sua proposta de que é mais automatizado os serviços de aprovação, eu fico pensando, um médico vai fazer uma cirurgia cardíaca, ele não precisa fazer um projeto e passar por nenhum órgão para aprovar a cirurgia que ele vai fazer. Até porque a pessoa morreria se tivesse que passar por isso, né? E a vida humana vale muito mais do que uma casa. Aí eu fico pensando, por que aprovar um projeto, precisa passar em vários órgãos da prefeitura para aprovar o projeto de uma casa? Tem que ser autodeclaratório. Como o médico declara que vai fazer aquela cirurgia, a responsabilidade é toda dele, se fizer algo errado, assim o engenheiro, o arquiteto, quando aprova um projeto, tem que autodeclarar se está cumprindo as regras urbanísticas ou não. E se tiver errado, ele responsabiliza pela profissão dele, pela inscrição profissional dele, e pode ser até cassado. Então a gente tem que fiscalizar mais e dar mais autonomia para que os profissionais possam se autodeclarar responsável por aquilo que está propondo. Até porque o nosso ouvinte pode pensar, mas isso, uma casa mal construída pode gerar risco e tal. Claro, mas é como o Marcelo colocou, havendo uma responsabilização daquele profissional, por exemplo, em princípio, a gente tem que partir do princípio da boa-fé. O que acontece hoje no Brasil? E é o que é mais comum nesses órgãos. Parte do princípio de que todo mundo está querendo fazer alguma coisa errada, parte do princípio da má-fé das pessoas, aí você tem que provar sua boa-fé, provar que você está querendo fazer. O empresário hoje é mais ou menos isso, né? Ele tem que provar que ele está querendo fazer o bem, né, para a humanidade, senão ele não consegue praticamente nada. Sendo que deveria ser o contrário, né? A gente tinha que partir do princípio de que aquilo que a pessoa está fazendo, ela vai fazer bem feito. Se ela errar, como o médico que você colocou aí, né, que faz a cirurgia, ele vai ser responsabilizado pelo erro dele e perder essa boa-fé, esse princípio de boa-fé. É isso, de certa forma, que você está propondo, né? Juliano, porque o que a gente vê? A gente vê que, por exemplo, órgãos da prefeitura que aprovam projetos acabam sendo consultores de maus profissionais. Então, o sujeito não sabe fazer o projeto, ele faz um projeto do jeito que ele acha que é certo e manda para o consultor dele, que é um funcionário público, que está ali para resolver problemas de maior complexidade. Né? Então, aquele mau profissional, ou ele estuda, ou ele vai sair do mercado, ele não vai sobreviver. Né? E o que nós temos que impor é a responsabilização em todo ato que ele fizer. E assim eu estou falando aqui da aprovação de um projeto que acaba sendo meu segmento, mas assim é na vigilância sanitária, assim é em bombeiros, assim é em outros órgãos que aprovam projetos, né? A pessoa tem que ter a autodeclaração e garantir que ele está cumprindo a regra. Não cumpriu, aí assim a penalidade é que tem que ser dura. Para o profissional que não cumpre a regra que ele se disponibilizou a fazer exatamente com o que tem que ser feito. Marcelo, a gente tem visto aí muitas informações de mercado, burburinhos sobre o desempenho. O Brasil está agora num momento, inclusive, um pouco delicado de contas públicas, né? E obviamente eu não estou querendo aqui nem entrar em questão política, nem nada, mas é uma questão objetivamente de mercado. O que você tem percebido assim dos empreendedores no estado de Goiás? Você que tem reunido muitas pessoas, eu vi, tivemos agora o Amaré Fashion, né? A gente até fez um programa aqui especial aqui com o Antônio aqui do Sebrae, estava uma representante aqui também do Cicobi, o próprio Joel veio, né, o secretário de Indústria e Comércio, e o setor hoje de confecções no estado de Goiás é fortíssimo, né? E o que você tem visto assim no geral, assim, o ânimo das pessoas que estão empreendendo de uma forma em geral? Você acha que as pessoas estão ainda confiantes
no mercado? Você acha que ainda a gente vai sobreviver a toda essa turbulência que a gente está passando aí? Juliano, o momento é de muita cautela, né? E dizem os mais antigos que cautela e caldo de galinha nunca é demais. Não. Então a gente pode, a gente está presenciando que os empresários, as empresas estão com muita cautela para investimentos, para crescimento. Todos estão no momento até aproveitando uma pequena desaceleração ou segurando um pouco os investimentos, aproveitando para reorganizar, colocar a casa em ordem, para fazer aquela ação que estava esperando um momento oportuno, mas aguardando o cenário do Brasil, porque, querendo ou não, nós ainda temos um cenário incerto, né? Até pouco tempo atrás, ninguém sabia o que seria esse arcabouço fiscal que acabou sendo aprovado, né? Muito ruim sob o aspecto de responsabilidade que acabou com o teto, né? Mas pelo menos tem já a definição de o que se propõe. E assim também a reforma tributária. O Lira agora começou a discutir a reforma administrativa, que não adianta discutir reforma tributária, que é a arrecadação do governo, sem discutir como ele vai gastar o dinheiro, que é a reforma administrativa. Reformar a casa pelo telhado, né? Assim, construir a casa pelo telhado. Você não arruma os fundamentos da casa e acha que fazer uma telhadinho novo, a casa tá nova. Então, não resolve se não vier as mudanças estruturantes que precisam ser feitas no país. Então, o empresário vamos dizer assim, é um profissional que tem coragem, né, de pegar o capital dele, sim, tudo que ele juntou a vida inteira e pôr no negócio. Mas também ele é cauteloso, ele não vai arriscar mais do que ele deve. E hoje o momento é dessa cautela, né? Eu diria que todos continuam trabalhando, tudo continua produzindo. Na minha área eu continuo aprovando projeto de loteamento, mas tudo com muita cautela. Então fica o recado aí para o nosso ouvinte, você que está nos acompanhando pelo YouTube, ou pela rádio, ou pelo aplicativo da Vinha, não é momento da gente cruzar os braços e ficar parado e não fazer nada. Até porque senão você vai passar necessidade. Mas é um momento de cautela, então você vai investir num negócio, vai fazer alguma coisa, preste bem atenção nos fundamentos. A gente está até passando, hoje até a gente está passando por esse problema aí da 123 milhas, tem um monte, a própria loja americana, né? A gente teve aí um rombo gigantesco aí, né, no balanço da empresa, então, enfim, de muitos bilhões, né? Então a gente está passando por algumas turbulências, então é bom sempre estar atento, né, Marcelo? Sim, eu diria que o empresário ele consegue fazer a leitura nas entrelinhas, né? E o empresário tem que ser muito bem informado. Sem dúvida nenhuma que todo negócio cabe muito feeling, né? Muito intuição. Mas a intuição não pode mandar só no negócio dele. Ele tem que trabalhar em cima de números, dados, fatos. E é isso que acaba demonstrando o caminho que o país está indo. Eu já vi muitas boas e grandes empresas fecharem suas portas porque apostou errado, né? E a aposta, ela, para um bom jogador, vamos colocar entre aspas, né? Que o empresário não é jogador, mas às vezes ele tem que fazer uma aposta num negócio e acreditar. Ela tem que vir substanciada, né? Ela tem que vir alicerçada em cima de dados que dá para ele tomar as decisões. E esse momento é um momento que eu diria que o Brasil vive num momento onde a inflação está controlada? Tá. Onde o PIB está razoável? Tá. Mostrando um crescimento de 3,5%. Mas ao mesmo tempo nós vivemos ainda com juros altíssimos, né? O maior juro real que nós estamos vivendo nesse momento, talvez no mundo, o maior juro real, um dos maiores do mundo. Então, assim, isso não é bom, porque empresário, de uma forma em geral, ele trabalha alavancado em cima de crédito. Ele cresce com crédito, né? Ele vai nos fundos constitucionais, aqui em Goiás o FCO, ele vai atrás das linhas de crédito subsidiada, mas ele vai também atrás do
crédito tradicional de bancos. E aí ele tem que entender que ele está bancando o maior juro real que o momento está oferecendo. E isso não se baixa na canetada, já está provado que isso não é bom. Como está provado que se não baixa combustível na canetada, é um produto mundial, ele é cotado em dólar, o barril. Sim. Então, essas circunstâncias, esses sinais que a gente vê no ar, é muito importante que a gente esteja antenado e não erre. Porque uma coisa é certa, o empresário brasileiro sabendo cruzar aquele momento de dificuldade e incerteza, ele vai sair lá na frente mais fortalecido. Bom, Marcelo, a gente está já chegando aqui ao final do nosso programa, Negócios de Valor. Você quer deixar algum recado aí para quem está nos ouvindo, aí para quem está aí talvez até começando a vida agora, né, e pensando? E uma coisa que me chamou muita atenção é que você trabalhou com duas pessoas que passaram em concurso público, né? Que é a Ivana Farina e o Rafael de Pina Cabral. Eu também trabalhei no escritório, que era o Juliano Taveira, que virou juiz federal, e a Heloísa Monteiro, que hoje é conselheira substituta no TCE. E, inclusive, quero mandar um abraço para os dois, pessoas queridíssimas. E sempre há essa tentação, né, de fazer concurso público, né, de, quero ter uma certa estabilidade, né, mas deixa um recado aí para quem ainda tem coragem para empreender e desenvolver a vida profissional fora desse ambiente aí de concurso. Juliano, empreender é algo de ser desafiador sempre, né? Quando você decide ser empresário, primeira coisa é que você tem que gostar, né, do que faz. Segundo, tem que ser muito disposição para o trabalho, né? Não tem espaço para quem não tem disposição de acordar às 6 horas da manhã e, se necessário, trabalhar até às 19, 20 horas. Não defendo nada que morra do trabalho, mas é importante que o suor seja proporcional ao resultado. Não vejo nenhum empreendimento dando certo sem muito trabalho. Mas há muito espaço, né? É o que eu falo sempre, o Brasil é um país muito jovem, muito por se fazer em todas as áreas. Por isso que a todo momento a gente vê grandes modelos e exemplos de pessoas que deram bem em algum negócio. Porque acharam um filão, acreditaram e conseguiram vencer. Diferentemente que você vai para países mais velhos, né? Como você for para a Europa. Tem pessoas que falam, vou mudar do Brasil. Mudar para a Europa não tem o que fazer. Lá você vai trabalhar de empregado para alguém, né? Não tem oportunidades. Já os Estados Unidos te oferecem muita oportunidade, porque também é um país continental, um país mais ou menos da idade do Brasil, que tem sempre uma oportunidade nova também. Mas o Brasil ainda é um bom lugar para se morar e para empreender. Basta ter coragem. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui no Negócios de Valor. Espero que você tenha sido edificado aí com essa nossa conversa aqui. Se você está nos acompanhando no YouTube, eu te peço para curtir, compartilhar e comentar. Você ajuda a melhorar o nosso alcance e a relevância do canal da Vinha. Se você está aí na rádio, no carro, ouvindo aí, agradeço e espero que a gente esteja junto aí no próximo Negócio de Valor. Obrigado, Marcelo, aí pela sua visita, o bate-papo. Você é uma pessoa que eu admiro bastante, é uma pessoa que é exemplo para nós aqui e espero que a gente possa estar junto em outras oportunidades. Eu que agradeço, Juliano, agradeço a Rádio Vinha, a equipe que está aqui trabalhando e fico sempre à disposição. Para mim é uma honra estar com você, podendo falar um pouco mais do que nós vivemos e fazemos, né? Deus nos abençoe cada vez mais com sabedoria. Amém. Até a próxima. Até a próxima.